Boa noite, fiel. Não tão boa assim, né? O Corinthians acabou perdendo hoje na Neoquímica Arena contra o Bahia, jogo 2-1 pro time do Nordeste, né? É um jogo em que os números não mostraram o que o Corinthians poderia ter feito, né? Os números muito bons, mas não se condiz com o que o Corinthians apresentou em campo, né? Se os números fossem verdadeiros, era pro Corinthians ter virado o jogo, ou pelo menos ter empatado, né? Vamos analisar o jogo de hoje, falar se foi culpa ou não do Dorival, a culpa ou não dos jogadores, né? Falar a verdade para vocês sobre esse time do Corinthians, o que eu já venho fazendo, né, desde o ano passado, fazendo esses vídeos para vocês, alertando, né, dando minha opinião sobre esses jogos do Corinthians, jogos em que a gente perde para nós mesmos por conta de dois erros fatais, né? De novo a gente perdeu para a gente mesmo, né? Então vamos analisar. Eu sou o Bruno, você está na Central SCP, então já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seu amigo que gosta desse tipo de conteúdo, né? Que tem vídeos sobre pós-jogos, edits, gols, notícias, enfim, tudo sobre o universo SCCP para você, fiel. E agora bora analisar Corinthians 1, 2 Bahia. Fiel, você que garantiu um modo do Corinthians com uma qualidade absurda por um preço baixo, então conheça a Moto Store. A Moto Store é uma loja de camisas de time. Para você corintiano que quer uma camisa, um manto do timão, eu te indico a Moto Store. Olha essa linda camisa que eu consegui por eles, cara. E os preços são a partir de R$ 186, cara. R$ 186 essa camisa aqui, com frete grátis para todo o Brasil. E eles vendem até na gringa nos Estados Unidos, sim. Uma loja internacional e nacional aqui do Brasil. E eu pedi sexta-feira, chegou hoje segunda-feira. Ou seja, os correios ajudaram demais na entrega super rápida. Eles entregam no prazo estimado que eles colocam no seu site na hora da sua venda. E com o meu cupom SCCPF97 você garante 5% de desconto nas suas compras. O que você está esperando? Olha só essa qualidade absurda que ela oferece para você. Garanta já seu novo modo do Corinthians aqui na Moto Store. Bem, fiel, o Corinthians hoje foi a campo do seu famoso 4-3-1-2, né? Com Hugo Souza, Matheusinho, Ramalho, Gustavo Henrique, Bidu, Ranieri, José pela esquerda. Não, José pela direita, Bidon pela esquerda, né? Garro centralizado como meio atacante para armar o jogo, Kaique pela esquerda e o Guinegão pela direita, mas às vezes eles, né, se invertiam nas posições, né? Às vezes o Guinegão ia pela esquerda, o Kaique pela direita, enfim, mas o Kaique jogou mais pela esquerda e o Guinegão mais pela direita. Mas como foi o jogo do Corinthians no primeiro tempo? Primeiro tempo do Corinthians, né? Logo aos 1 minuto de jogo, né? Logo no primeiro minuto de jogo, a gente toma um gol, um golaço assim que pra mim era um chute defensável. Eu acho que o Hugo Souza falhou no seu posicionamento, ele estava muito perto do canto e não muito bem centralizado no meio, porque se ele tivesse mais no meio do gol, ele poderia ter feito a defesa. Então eu acho que o gol que a gente tomou foi uma falha de posicionamento do Hugo Souza, tá certo? Claro que o cara acertou o chute da vida dele contra a gente, mas eu acho que se o Hugo Souza estivesse bem posicionado, teria maior chance de defesa e o gol poderia ter sido evitado, né? Depois disso, o Corinthians começou a propor jogo, né? Começava a ficar com mais posse de bola, até fez um gol com o Garro, né? Que ele chutou de direito, o goleiro até deixou a bola entrar, né? Falhou o goleiro. É verdade que o goleiro dos caras falhou no lance do gol do Garro, só que foi anulado porque a bola acabou pegando, infelizmente, na mão do Kaique. E sobre esse gol, eu acho que ele foi bem anulado, né? A bola realmente pega, né, na mão do Kaique, não tem muito o que fazer. E o Corinthians volta a ficar com o placar atrás, né? Demora a ficar martelando. A principal jogada do Corinthians foi se aprofundar pelas laterais do campo. Às vezes o Bidu subia pela esquerda e o Matheusinho subia pela direita. E quando o Matheusinho subia, o Bidu recuava um pouco. E quando o Bidu subia, o Matheusinho ficava um pouco recuado, tá certo? Mas o mais interessante é que o Corinthians jogou em um estilo de 3 zagueiros, com o Ranieri sendo o terceiro zagueiro. Então quando você joga nesse estilo, né, de 3 zagueiros, com o Ranieri sendo um zagueiro improvisado, o Ramalho virou como se fosse um lateral direito, o Gustavo Henrique ficava mais pela esquerda e o Ranieri ficava mais centralizado ali, tá certo? Muitas das vezes você via o Ramalho como se fosse um lateral direito, ali no lugar do Matheusinho, e o Matheusinho agia como ponta, igual com o Bidu. Só que o Bidu, ele era um pouquinho mais recuado do que o Matheusinho, tá certo? Então o Corinthians
colocou muito volume no jogo, todas as bolas, todas as segundas bolas eram do Corinthians, o Bahia rebatia a bola para frente, sobrava para a gente tentar armar o jogo novamente. Né? Se o Corinthians tivesse um pouquinho mais de qualidade técnica com a bola nos pés, dava para ter virado o jogo. Né? A gente sabe que com a ausência do Carídio, do Memphis e do Yuri vai ser difícil, né? Porque os três têm qualidades, né? O Yuri é um bom finalizador, um bom centroavante. O Memphis é um cara que consegue ajudar o Garro a construir o jogo e também tem um bom chute. E o Carídio é o cara que fica na beirada do campo, só que ele consegue também criar o jogo, né? Ele não é o mesmo Carídio do ano passado, como o Dias, que ficava flutuando. Então assim, você perde 3 jogadores muito importantes nesse elenco. O Carídio que está voltando que vem, o Memphis que pode voltar ainda em setembro, né? E o Yuri que talvez só volte em novembro, mas eu espero que ele volte antes. Então assim, é difícil jogar sem esses 3 jogadores. Só que o Corinthians hoje provou que se conseguir melhorar algumas coisas, dá para jogar com o Gui Negão e com o Kaique. Tá certo? Claro que quando o Vitinho estiver 100% bem, o Vitinho vai ser titular, enquanto o Yuri e o Memphis não voltar. Tá certo? Só que enquanto o Vitinho ainda pega mais ritmo de jogo, mais preparo físico para estar apto 100% a jogar, você vai ter que pôr Gui Negão e Kaique, que hoje, contra o Bahia, formaram uma boa dupla de ataque. Tá certo? Eu colocaria os dois novamente contra o Vasco, lá em São Januário. Mas enfim, a principal jogada do Corinthians era lançamento, era inversão. O Corinthians invertia muito o jogo. A bola estava na direita, né? O Ramalho e o Mateuzinho muitas das vezes eles invertiam para o lado esquerdo. E muitas das vezes quem estava lá para receber a bola era o Bidu ou o Kaique. Então a bola estava com o Bidu, ele invertia para o Mateuzinho ou para o Ramalho. A bola estava com o José Martins pela direita, ele invertia para o Bidu. Então o Corinthians usou muito da inversão e muito cruzamento na área, que foi aonde saiu muitos escanteios. O Corinthians teve 9 escanteios no jogo e o nosso gol saiu de um escanteio no primeiro tempo, né? Aonde o Garro cobra a bola, fica rebatendo. Eu não sei quem cruza, eu acho que o Ramalho cruza para dentro da área e meio que acaba um bololô ali. E o Guinegão faz um gol de bicicleta, meio bicicleta pocheta ali, né? E faz um belo gol, né? O Guinegão, 8 minutos para ver se o gol foi validado. E claramente foi, porque o Guinegão não participa daquele lance do cruzamento, porque a bola não era para ele, né? E ele também não fica na frente do goleiro para atrapalhar a visão dele. O goleiro só errou o tempo da bola e acabou socando o ar. O Guinegão aproveitou e meteu de bicicleta. Um golaço pro Corinthians. Só que aí que tá, esse gol do Guinegão era para incendiar a torcida, incendiar o time do Corinthians. Só que 2 minutos depois, 1 minuto, o Mateuzinho faz um pênalti ridículo. Tá certo que o Ramalho falhou sim, né? O Ramalho deixou uma avenida atrás e o Mateuzinho teve que cobrir. Só que era só cercar o cara. O cara ele ia levar pra dentro de fundo, provavelmente, e tentar cruzar pra trás. Era muito difícil o Bahia fazer um gol naquele momento. E o Mateuzinho chega igual um louco e faz um carrinho desnecessário. Um pênalti juvenil que dava pra ter sido evitado. E o Bahia faz o segundo gol. E ali o Corinthians tem que fazer mais 2 gols pra virar o jogo. Um gol para empatar e o segundo para virar. O que já estava difícil virar o jogo, ficou mais impossível ainda, porque você tinha que empatar o jogo e depois virar ele, né? E cara, o pênalti do Mateuzinho matou o Corinthians, matou. O time parecia que estava querendo jogar, o time queria jogar, mostrou raça. Só que a gente precisa de técnica. E nós não temos muitos jogadores técnicos. Os que temos estão no DM, no departamento médico. O único que tem ainda qualidade é o Garro. Mas o Garro vem decaindo muito nos últimos jogos. Não é aquele mesmo Garro que a gente conhece, sabe? O Garro tem uma decrescente. Só tá decaindo o futebol do Garro. E isso é muito ruim pro Corinthians. O Corinthians que depende do Garro para armar jogadas hoje tá sem ideias. Ele corre o campo inteiro. Só que ele não consegue fazer o que ele fazia no passado, de achar passes melhores. Tá tentando, mas tá errando muito. Quando ele tentava no passado, ele acertava mais. Ele tá tentando tudo. Só que ele tá errando tudo também. Então isso tem que ser revisto, né? Tem que revisar. Tem que falar o que eu tô errando, o que eu posso melhorar o Garro. Porque assim, a gente sabe que ele tem garra, raça, ele luta, só que ele tem que mostrar a qualidade técnica que a gente sabe que ele tem.
a gente precisa do Garro do ano passado, esse ano, enquanto o Memphis e o Yuri estão fora, né? E o Guinegão e o Kaique dá para quebrar um galho por enquanto. Pelo que a gente viu hoje em campo, né? Dá para quebrar um galho até o Vitinho estar 100% e o Memphis voltar. Ponto. O segundo tempo do Corinthians, né, é as mesmas jogadas, né? Um time que procura cruzamento na área, um time que tenta ficar invertendo o jogo toda hora. É um time que não constrói jogo por dentro, com troca de passes, com transições rápidas, tic-tac, a bola tá comigo, tá com você, né? O time do Corinthians não tem muito entrosamento. Então, a maioria das nossas chances criadas de gols são em bolas paradas. O que vem acontecendo nos últimos jogos, onde o Corinthians só faz gol de bola parada. Contra o Juventude foi assim, contra o Palmeiras foi gol de bola parada, no escanteio, na cobrança de falta do Garro. Então, assim, o Corinthians não está conseguindo criar muitos gols pelo meio, chutando de longe, dando um chute dentro da área. É só cabeçada, né? E algum rebote ali que veio de algum cruzamento ou que veio de um escanteio de bola ou de uma falta, né? Bolas paradas é o forte do Corinthians, só que a gente não pode ter só esse repertório. O Corinthians tem que propor o jogo também com a bola no pé, fazendo alguma triangulação, tentando chutar de longe. Um dos principais problemas do Garro esse ano é não chutar de longe. A gente sabe que o Garro ele é muito bom cobrador de falta, a gente sabe que o Garro ele sabe chutar bem de longe, e por que ele não está tentando? Porque ele só quer passar a bola. É isso que não dá para entender do Garro. A gente sabe que você dá um chute muito bom de longe. Então faça isso, um chute forte de longe, um chute colocado, enfim. Mete o bico, Garro. Você consegue fazer um golaço também. A gente acredita no seu potencial, Garro. Você não está jogando o quanto jogava, só que tem que melhorar isso. Isso tem que melhorar, Garro, né? E, cara, falando sobre os erros do Dorival, eu acho que o único erro hoje do Dorival foi ter tirado o Guinegão naquele momento do jogo. Eu tiraria o Kaique, né? Eu acho que o Kaique jogou bem, só que não tão bem quanto o Guinegão. E eu tiraria o Kaique em vez do Guinegão, né? Ele tira o Guinegão, tira o Bidon, coloca o Thales e o Vitinho. Na estreia do Vitinho, eu achei que o Vitinho foi bem, eu vou falar mais dele individualmente, né? Quando eu for falar de cada atleta. Só que eu acho que o único erro do Dorival foi esse. Porque o Dorival olha para o banco, vê só garoto da base, o único reforço é o Vitinho, enquanto a gente tiver com o transfer ban por causa da nossa antiga diretoria incompetente, né, não dá para contratar ninguém. Quem o Corinthians vai trazer com o transfer ban aí, né? Só trouxe o Vitinho antes porque, né, enfim. Então, assim, eu acho que o Dorival fez as substituições que tinha para fazer. Porque não tem muito o que fazer. O Corinthians ficou nesse jogo de inverter cruzamento para a área o jogo todo. Só que o goleiro dos caras também fez defesas boas. Só que foi defesa assim, quase no meio do gol, né? O Thales Magno, como você vai falar que a culpa é do treinador, sendo que o Thales Magno perdeu 3 chances claras de gol? Uma em que, eu não lembro se foi o Bidu ou o Vitinho, que cruzou para trás, aí ele foi tentar desviar com a perna direita, pegou errado. A outra, em que alguém lança pro Bidu, o Bidu escora pro meio, e o Thales Magno cabeceia de peixinho, só que o goleiro faz uma defesa porque a bola foi mais no meio do que no canto. E o outro lance onde o Vitinho chuta com a esquerda todo errado, e o Thales tenta desviar o chute, só que não acerta em cheio. O Thales, né, é o principal jogador do Corinthians que mais perdeu chances claras de gols. Isso é uma estatística do Thales, né? Então, assim, você olha. Então, como a culpa é do treinador? O Corinthians teve chance para virar, teve chance para empatar. Mas como a culpa é do técnico? Os jogadores que estão lá dentro não têm a efetividade que o Memphis teria, a efetividade que o Yuri teria, a efetividade. Só os dois teriam essa efetividade. Então, assim, é difícil, né? O Romero não teria. Os únicos que teriam realmente é o Yuri e o Memphis, essa efetividade para converter as grandes chances do Corinthians, né? Só que pro Thales, a gente sabe que é difícil. A gente conhece o futebol do Thales, né? Assim, gente, tá uma situação complicada.
tá certo? Eu acho que a culpa não é 100% do Dorival, ele tem alguns erros sim, só que eu acho que a principal culpa ainda é os jogadores, né? A falta de técnica, a falta de qualidade. Eles têm raça, eles demonstram que correm o campo inteiro, só que não adianta correr o campo inteiro e não ter a qualidade técnica para fazer um gol, né? Só o Thales perdeu essas 3 chances que eu citei. Cara, isso não pode acontecer. Talvez seja também um pouco de mérito do goleiro, mas esse goleiro do Bahia é horroroso. Ele falhou em gols pelo Brasileirão contra nós, ele virou Neuer. Ou o goleiro do Bahia virou Neuer hoje, ou o Corinthians foi muito incompetente. Tá certo? Fica o levantamento. Só que ele fez o que tinha que fazer, o Dorival. Ele trocou os caras que tinha pra colocar. Os caras pregou em campo, os caras cansou. Ele vai ter que tirar pra colocar quem tá no banco. Quem tá no banco é molecada. Dieguinho, Luiz Gustavo, que é conhecido como Bahia, o Rian. Ele teve que pôr esses caras, porque os que estavam em campo cansaram. Então, não é que ele substituiu mal, é que não tinha outra opção para colocar. É simples, não tinha outras alternativas para isso, né? Tão claras assim. O time do Corinthians jogou bem, finalizou muito, só que faltou a efetividade, faltou um chute certo entrar no gol, né? Outro chute certo entrar no gol. Faltou isso, faltou um jogador mais decisivo, né? Falta jogadores decisivos pro Corinthians. A gente perdeu os 2, que é o Yuri e o Memphis. Quem tem de decisivo? O Gal pode ser esse cara, só que o Gal tem que voltar a jogar a bola que ele jogava, senão ele é só mais um nesse bando de jogador ruim. Tá complicado. O Corinthians não tem entrosamento, eu sei disso, isso é fato. Só que também não tem time bom, não tem um elenco bom. Assim, se o Dorival cair ou não, os jogadores que ainda vão continuar aí, né? Então assim, cara, é difícil, né? Eu não quero que seja mais um ano que o Corinthians brigue para não cair, eu quero pelo menos brigar para estar em uma vaga da Libertadores. O Corinthians merece isso, merece. O Corinthians tinha que estar brigando por uma vaga na Libertadores e não brigando para não cair. Só que com esse futebol, a realidade virá outra, né? Vamos torcer pro Corinthians tentar melhorar no jogo contra o Vasco, né? E depois já tem outra decisão pela Copa do Brasil, que é um campeonato que a gente está muito vivo e pode ganhar, só que tem que jogar bola para isso. O Corinthians, hoje existe 2 Corinthians, o Corinthians que joga bem Copa do Brasil e o Corinthians que joga bem Brasileirão, não, que joga mal Brasileirão, perdão. Um time joga bem, um time joga mal. É um time bipolar. Quando quer jogar, joga bem, e quando não quer jogar, ou tenta jogar, acaba dando errado. O Corinthians perde por ele mesmo. Só olhar pro erro do Mateuzinho, olhar para um possível erro, um erro do Hugo Souza, infelizmente, mal posicionado. É isso, Corinthians, né? O Corinthians joga como nunca, mas perde como sempre, né? Ou empata como sempre. Mesmo a gente jogando melhor, mesmo com mais chances criadas, a gente perde pra gente mesmo por erros infantis e juvenis e competentes. Essa é a verdade. Falando individualmente de cada atleta, o Hugo Souza foi decente quando foi acionado, tava lá. Mateuzinho, o pior da partida é o Mateuzinho. Pelo pênalti que ele cometeu, ele matou o time ali. Ele matou o time ali. Ele tinha que pedir desculpa pra torcida por ter feito um pênalti tão besta como hoje. Mateuzinho, o pior da partida, não tem o que falar. André Ramalho, outro jogador que foi péssimo hoje também, falhou também no lance que originou o pênalti. Gustavo Henrique foi decente, Bidu, decente, Ranieri, decente, Bidon, cara, o Bidon só não foi o pior em campo, só não foi o pior, porque o Mateuzinho que fez a grande caca do pênalti. Cara, que moleque enganação é esse Bidon? Cara, esse Bidon, ele é muita enganação, muita. É impressionante que esse cara vai ter que ser o substituto do Carídio, porque ele não merecia. Esse moleque decaiu muito de rendimento esse ano. Parece que tudo que a gente viu dele ano passado era só uma fase boa. Parece que ele caiu na real, que é um jogador ruim. Espero estar errado, espero que ele volte a jogar bem o Bidon. Só que por enquanto o Bidon é um jogador péssimo, um jogador morto em campo. É isso que é o Breno Bidon. O José Martínez foi decente, o Garro, decente. Por que não bem? Porque o Garro, ele errou muito hoje. E não posso colocar um cara falando que foi bem, se ele errou muito.
né? Hoje o Corinthians não teve eu acho que o melhor da partida pra mim vai ser o Guinegão. O Guinegão foi o melhor da partida. Já falo de Guinegão, foi o melhor, fez o gol, saiu injustamente. Eu acho que tinha que tirar o Guinegão. Igual tirou o Kaique, faltando 5 minutos pra acabar o jogo, por aí. Ou nem tirava, ou tirava acabando o jogo. Eu acho que foi o único erro do Dorival hoje. O resto foi mais erro dos jogadores por não serem efetivos. Kaique, fez uma boa atuação, Kaique. Eu gostei do futebol do Kaique, espero que ele jogue mais vezes. Como eu falei, os dois têm que jogar contra o Vasco para testar mais essa dupla. Os jogadores que entraram, o Vitinho, eu achei que o Vitinho hoje fez uma decente estreia, foi uma estreia decente, nem ruim nem boa, mas dá para extrair mais coisas boas do que negativas do Vitinho. Thales Magno, péssimo Thales Magno, péssimo, perdeu chances inacreditáveis, Thales, péssimo. Rian, o que eu vou opinar do Rian? Ele entrou faltando 5 minutos para acabar o jogo, por aí. Não vou opinar sobre o Rian, Gustavo. E nem sobre o Bahia também. Também não vou opinar sobre o nosso querido Bahia, né? Cara, tá difícil. Realmente, muito difícil, né? Cara, foi esses, eu acho, né? O Thales, Vitinho, Bahia, Rian e Dieguinho. Acho que quase esqueci do Dieguinho. O Dieguinho também foi decente, né? O que fala do Dieguinho também, né? Enfim, comente aqui o que você achou sobre esse jogo e até o próximo pós-jogo, né? Que vai ser no fim de semana. O Corinthians vai descansar por conta dos jogos de Libertadores e Sul-Americano. O Timão vai descansar e só vai jogar no final de semana contra o Vasco lá em São Januário, né? Obrigado por assistir até aqui e é nóis.